Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui de novo nessa nossa live semanal. Estamos começando hoje um pouquinho mais cedo, também num dia diferente, mas a gente vai começar, a gente vai continuar, na verdade, as nossas conversas, os nossos debates com pessoas que são especialistas nos temas de que o Recife 500 anos trata. Mas antes de começar a nossa conversa, nosso bate-papo, eu sempre gosto de contextualizar um pouquinho a nossa história, a história da ARES, o que é que a gente faz. Algumas pessoas podem estar aqui pela primeira vez e é importante só fazer um resumo muito rápido do que é que nos trouxe até aqui, né? O que é que a gente faz e como foi que a ARES nasceu e o Recife 500 anos nasceu também. A ARES nasce, na verdade, uma ideia em 2012, um grupo de pessoas ligadas à inovação, urbanismo, tecnologia, estavam inquietas em relação ao futuro da cidade e procuraram todos os candidatos para que eles se comprometessem em, uma vez sendo eleitos eles dessem, na verdade, início à construção de um plano de longo prazo. Só que esse plano de longo prazo, a ideia é que ele fosse realizado através de uma entidade que não fosse ligada diretamente ao poder público, que fosse a prefeitura. Acho que não fosse ligado à prefeitura, que fosse externo à prefeitura. E esse aí foi o embrião da ARES. Isso em 2012, durante a campanha eleitoral, foi quando começou a ideia de que haveria a necessidade da criação, a importância, né, a relevância da criação de uma agência, né, de uma entidade que criasse, que coordenasse esse planejamento de longo prazo. Então, durante esse período, né, até a formação propriamente dita jurídica da ARES, o plano começou a ser elaborado através de diversas reuniões, debates, conversas, enfim, através de plataformas virtuais, de reuniões presenciais, que reuniu especialistas, academia, urbanistas, médicos, pessoal da educação, pessoal a população de uma forma geral, Fórum do Presês, enfim, foi um documento construído a muitas mãos durante um período de aproximadamente 2 anos e meio. E em 2019, né, portanto, no ano passado, ele foi finalmente entregue ao município, o Plano Recife 500 anos. Né? Faz pouco mais de um ano que esse plano foi entregue e esse plano é a bússola para onde o recifense, né, a população do Recife, desejou que a cidade, na direção que a cidade fosse caminhar. E essa questão da independência dessa entidade, ela tem tudo a ver com os tempos políticos, né, que sempre influenciam nas gestões. Então havia necessidade de que essa entidade ela passasse pelas gestões, independente das gestões, e a gente tem trabalhado nesse sentido, espero continuar trabalhando, né? Vem aí uma nova eleição, o plano continua sendo relevante, importante e estratégico para a cidade, e o próximo prefeito ou prefeita certamente vai ter que encampá-lo, né? E apoiar a sua execução e todos os caminhos estratégicos e grandes transformações que o plano propõe. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do plano, com mais detalhe, visita lá o nosso site, o plano está lá completo, www.rec500.org.br. Vai lá, dá uma olhada, e também nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, a gente sempre está postando alguma coisa, algum conteúdo em relação a isso. Mas hoje a gente está fazendo uma live dentro de um tema que tem tudo a ver com o momento que a gente está, com essa semana, que é a Semana do Trânsito, né? Uma semana em que se busca a conscientização do quão a gente precisa ser mais humano, né, no trânsito, de quanto o trânsito precisa da mudança de atitude de cada um de nós para que ele se torne mais pacífico, né, que provoque, né, que cause menos mortes na população. 2020, por coincidência também, encerra um período que foi chamado da década de ações para o plano seguro, uma iniciativa da ONU, né, que começou em 2011, termina agora em 2020, cujo objetivo era, de fato, diminuir o número de mortes de trânsito, que mundialmente chega a 1.250.000 pessoas por ano. Então, a gente sabe o quão o problema do trânsito é difícil nas metrópoles. Recife não é diferente disso. Recife é uma cidade que se expandiu com foco no transporte motorizado individual, no carro, sobretudo, e a gente precisa, de fato, mudar essa realidade, essa visão, esse foco. E é por isso que a gente está hoje conversando aqui sobre
um dos caminhos estratégicos do plano, são 17, que chama-se infraestrutura com foco no transporte ativo, né? A gente vai passar aqui muito sobre bicicleta, andar a pé, próprio transporte coletivo, de forma que as pessoas passem a ser a prioridade no trânsito e não o carro. E hoje, para conversar com a gente sobre isso, está aqui conosco Francisco Cunha. Eu vou convidá-lo aqui para entrar aqui conosco. Enquanto ele entra aí, eu vou falando um pouquinho da Chico, chamado de Chico, que é assim que eu lhe trato na intimidade. Claro. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos participantes dessa live. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante que diz respeito ao futuro saudável do Recife. Pois é, Chico. Antes da gente entrar propriamente no tema, né, da mobilidade ativa, do transporte ativo, você foi uma das pessoas que idealizou, né, naquele momento lá em 2012, junto com um grupo, que pensou a necessidade desse planejamento a longo prazo e uma entidade independente que fosse coordenadora e guardiã desse plano ao longo dos anos. E aí eu queria te ouvir um pouquinho enfim, da tua memória, da história, de como isso foi criado, é importante essa tua narrativa aí, para depois a gente entrar no nosso tema específico. Bem, Marcos, esse assunto ele chegou para mim, quer dizer, eu me envolvi com ele em 2008. Porque em 2008, comecei a me envolver com ele em 2008, porque em 2008 o Recife foi, acho que em 2007, foi considerada a capital mais violenta do país. E isso, para nós que trabalhávamos com a ação empresarial pela cidadania, que trabalhávamos com a questão da responsabilidade social, nos chocou muito. Então, começamos a conversar dentro da ação empresarial pela cidadania, o que é que estava acontecendo. Já que a gente vivia nessa cidade, o que é que estava acontecendo para ela ser considerada a mais violenta do Brasil? E quando a gente foi atrás dos números, atrás das informações, atrás dos indicadores, nós encontramos uma dificuldade enorme de caracterizar o porquê, primeiro de entender por que ela foi considerada a capital mais violenta e que indicadores apontavam isso. Uns apontavam que era, outros apontavam que não era. Então, nós nos defrontamos com uma espécie de barafunda em relação aos indicadores da cidade. Então, resolvemos lá, diversas pessoas que trabalhavam com esse tema da responsabilidade social e empresarial, criar uma entidade que se chamou Observatório do Recife, cujo objetivo principal era justamente reunir essas informações, tentar criar um conjunto de indicadores confiáveis que pudesse ser periodicamente atualizado, que isso pudesse ser considerado uma referência para o próprio planejamento. E mergulhamos nessa atividade, fizemos 5 ou 6 rodadas de indicadores, criamos um perfil de indicadores periodicamente atualizado e disponibilizado para a população, fizemos várias discussões nesse sentido, até que em 2012, na campanha de 2012, iniciada a campanha, começam a aparecer as primeiras pesquisas. Tem um aspecto anterior, nesse momento eu estava iniciando a caminhada regular pela cidade. Eu tinha voltado a caminhar depois de passar 25 anos fora da cidade, não fora do Recife, mas fora da cidade, porque quando eu me formei, comecei a trabalhar, comprei o carro, e quando a pessoa entra no carro, eu descobri depois, sai da cidade. Então eu passei 25 anos dentro do carro, depois voltei a andar sistematicamente e comecei a me impressionar com a degradação da cidade nesse período. E juntou essas duas coisas. Então, os indicadores do Observatório do Recife, a minha experiência de caminhante. Então, em 2012, apareceram as primeiras pesquisas sobre os problemas da cidade. Aquelas pesquisas do tipo, o cidadão vai passando, o Instituto de Pesquisa pega ele e pergunta assim, para você, qual o maior problema da cidade? Aí, para minha surpresa, para nossa surpresa, começaram a aparecer, nessa ordem, em várias pesquisas. Problema da cidade. Primeiro, educação, saúde e segurança. Eu achei aquilo estranho, porque são problemas de fato, mas não são problemas da cidade, são problemas nacionais, estaduais, são problemas mundiais, mas
É claro que eles acontecem na cidade, mas não, o prefeito, por mais empenhado que seja, ele não consegue resolver isso sozinho. Então, já que estávamos elegendo prefeito, onde é que ficavam os problemas relacionados à degradação da cidade, que eu tinha verificado, que eu estava verificando? Estava discutindo com os companheiros do movimento de responsabilidade empresarial, dos companheiros do observatório. Então, diante desse fato, eu imaginei, os programas dos candidatos podem correr o risco de tentarem propor soluções para esse tipo de coisa e esquecer o resto. O resto era calçadas esburacadas intransitáveis, era falta de segurança para o pedestre, falta de segurança é verdade, mas falta de condições para caminhabilidade, transporte engarrafado. O rio Capibaribe, eu como caminhante diversas vezes batia no rio, rio abandonado, esquecido. Como é que a gente trata desses temas se eles não forem expostos e não constarem dos programas dos candidatos? Aí eu propus ao Observatório do Recife um projeto chamado O Recife que Precisamos. O Observatório do Recife aceitou, eu fui o relator do projeto e começamos a discutir mensalmente, junto com a parceria com a revista Algo Mais, mensalmente um tema relevante da cidade. Convidamos Silvio Meira, convidamos Ana Rita, da Universidade do Meio Ambiente, a responsável pelo projeto das praças de Burle Marx, convidamos o professor Zé Luiz da Mota Menezes, ou seja, várias pessoas de diversos que vinham à cidade de diversos ângulos, tentando montar uma compreensão do problema, para aí encaminharmos a solução. A nossa ideia era preparar um projeto que pudesse ser entregue ao prefeito eleito, ou seja, em 2013. Mas aí calhou de que, junto com esse debate, e nesse debate estavam envolvidas diversas entidades, não só o Observatório do Recife, CDL Recife, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, a Federação das Indústrias, diversas entidades, e fazíamos reuniões mensais, a revista Algo Mais cobria isso, transformava em produto editorial, isso ampliava o debate na sociedade, ou seja, que tínhamos um projeto em construção. Mas aí apareceu a oportunidade de, durante a campanha, apresentarmos esse projeto aos candidatos. E aí resumimos o projeto em 5 pontos fundamentais e apresentamos. Eu tive a oportunidade de apresentar em 2012 a todos os candidatos a prefeito do Recife naquela ocasião. E esse projeto ele sintetizava as soluções ou as proposições desse grupo, como eu disse, em 5 vetores, em 5 pilares. O primeiríssimo deles era recuperação, restauração do planejamento de longo prazo na cidade, que tinha sido perdido por décadas. Segundo ponto, retomada do controle urbano, recuperação do controle urbano, que também tinha sido abandonado, a cidade aparentava, para quem andava nela, completamente descontrolada. Terceiro, destravamento da mobilidade. Era uma cidade engarrafada, onde o transporte público não tinha prioridade. Bicicleta era atitude heróica, quem andava de bicicleta. E era heróica de quem andava, porque o risco era altíssimo. E a pé, então, nem se fala. O pedestre era completamente desconsiderado, uma quantidade enorme de eventos de trânsito envolvendo pedestre, morte e tudo mais. E o terceiro ponto era destravamento da mobilidade. O quarto era a recuperação do centro da cidade, porque entendíamos que o centro estava em processo de decadência, acelerado até, e precisava ser recuperado. E terceiro, a recuperação ou revitalização do rio Capibaribe, já que a gente, como caminhante, como eu disse, batia nele todas as vezes que ia caminhar, não conseguia cruzar porque tinha poucas passagens. Então, resumindo essa jornada, foi que, como colocamos isso no debate, todos os candidatos, todos, Marco, todos sem exceção, ouviram mais de uma vez, porque eu apresentei pela CDL, apresentei pela... Sim, o Fórum da Propaganda de Pernambuco, também envolvido com as agências de propaganda, e eu apresentei no fórum a todos os candidatos. 2 vezes, claro, que eu fiz abordagem diferente, mas o conteúdo era essencialmente o mesmo. Quando o prefeito Geraldo Júlio é eleito, ele coloca todos de alguma maneira colocaram nos seus planos de governo esses vetores, esses pilares, mas o prefeito Geraldo Júlio, quando assumiu, ele assumiu com o compromisso de restaurar o planejamento
estratégico de longo prazo. Eu me lembro que a primeira entrevista dele no Jornal do Comércio, de página inteira, o título era assim, eu me lembro do título até hoje. Nós precisamos planejar o Recife dos 500 anos. Porque, sim, esqueci de uma coisa fundamental. Nesse processo de discussão, nós envolvemos a universidade com um projeto que já tinha sido feito com os holandeses, chamado Árvore d'Água, que se chamou de Árvore d'Água, mas era um entendimento de que o Recife precisava fazer um planejamento de longo prazo partindo justamente do seu centro. Envolvemos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, nessa discussão com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, foi aí que apareceu a história dos 500 anos. Um componente da comissão holandesa, ao chegar aqui para trabalhar com a universidade sobre o planejamento do Recife, fez a seguinte pergunta: há quanto tempo os holandeses estiveram no Recife? Aí foram fazer os cálculos, viram que há quase 400 anos. Eles chegaram aqui em 1530 e saíram eles chegaram aqui em 1630 e saíram daqui em 1654. Então, quando foram fazer as contas, isso há quase 400 anos. Aí o cara pergunta: e a cidade foi fundada quando? Aí foram fazer as contas, a cidade tinha sido fundada 100 anos antes dos holandeses chegarem. Tinha sido fundada quase 100 anos antes. Ela tinha sido fundada em 1537. Aí o holandês disse: ora, ela vai fazer 500 anos em 2037. Aí todo mundo se espantou, porque não tinha atentado para isso. E quando foram ver, era a capital mais antiga. Então seria a primeira capital a fazer 500 anos. Então passou a ser uma proposição do projeto Recife que precisamos, acolhido pelos candidatos e acolhido pelo candidato eleito, passou a ser um compromisso. Planejar o Recife para quando ele chegar aos 500 anos, ele pudesse ser uma cidade muito melhor do que aquela que estava sendo vivida naquele momento da eleição. Bom, eu tentei ser sintético, não sei se consegui, mas a história é mais ou menos essa. Não, conseguiu, ia ser maravilha, porque a gente está agora, 8 anos depois, na eleição de 2020, repetindo o mesmo movimento com os atuais candidatos e candidatas, pedindo que eles assumam, né? A gente vai começar uma série de visitas a eles para que eles assumam também o compromisso da continuidade, né? O plano norte já está dado, então assim, a gente precisa agora acompanhar a sua execução, através de monitoramento, de índices. A gente tem uma estratégia para acompanhar isso aí e a gente precisa do compromisso do próximo prefeito ou prefeito eleito para a gente tocar isso em frente. A gente não vai... Ô Marco, com licença, faltou um pedaço, que foi justamente a Ares. Como é que a Ares entra nessa história? Quando eleito, o prefeito nos convidou, nós fomos lá, no início da gestão, entregamos porque foi feita uma grande discussão na sociedade, por meio da revista Algo Mais, mas também os outros veículos se engajaram. Foi feita uma grande discussão sobre o que era fundamental. Nós consolidamos esse documento, fizemos um evento no gabinete do prefeito para a entrega, no início da gestão, para a entrega do projeto. Então ele não só recebeu o projeto, como ele tomou a decisão de que este processo de planejamento de longo prazo deveria ser feito por uma instituição que não estivesse dentro da prefeitura, que representasse a sociedade. Foi aí que entrou a ideia disso ser feito pela Ares, que tinha sido uma proposição feita por Silvio Meira e o Porto Digital, de um instituto que tratasse da inovação, mas também da estratégia. E o prefeito entendeu, na discussão conosco, que um bom caminho era fazer com que a Ares assumisse essa responsabilidade de planejar o Recife no longo prazo. Uma agência fora da administração para que pudesse ter esse papel de ser trans-administração, ou seja, não ser exclusivo de uma administração. Então, foi aí que a Ares entrou. Então, eu precisei fazer esse complemento. Obrigado. Lógico. Chico, eu queria começar falando mais diretamente do tema de hoje, falando um pouquinho de alguns conceitos que você mesmo já tem colocado, e também começar a nossa conversa pelo que a gente pode chamar de primeiro degrau da urbanidade, da civilidade, que é a gente ter uma calçada caminhável, né? A calçada caminhável é o primeiro passo para uma cidade ser apropriada pelas pessoas, as pessoas poderem, de fato, usufruir, né, dos espaços públicos, né, chegar nas praças, chegar na sua vizinhança, chegar no comércio, né? A gente fala
do conceito de cidade de 15 minutos, mas para ter uma cidade de 15 minutos, a gente precisa ter lugar para as pessoas caminhem 15 minutos para chegar a um lugar, senão a gente não vai ter nada. Então, tem algumas pontos aqui que eu queria destacar e queria que você comentasse essa questão da caminhabilidade da cidade. Aquele seu conceito lá de, que você observou, do tinta salva-vidas, né? São ações simples, né? Que a gente vê que podem, de fato, visualmente colaborar nessa humanização do trânsito, no pedestrianismo, na caminhabilidade das pessoas. O próprio movimento mobilidade a pé, né? Enfim, esse estímulo. E um grupo que recentemente eu conheci, eu já não lembro se foi aqui no Instagram, lá no LinkedIn, que chama Carona a Pé, que é lá de São Paulo, que é também um grupo imagino que de pais e de mães, eu conheci isso agora de ontem para hoje, eu não me aprofundei, mas que estimula os filhos a irem juntos para a escola. Eu já fui muito a pé para a escola, ou para a casa de um vizinho, ou para a casa de um amigo próximo da rua, e caminhando e conversando, e de fato é um hábito saudável, né, que faz a gente conhecer e se apropriar da nossa cidade. Porque a gente está falando disso hoje, mas isso, claro, tem um rebatimento no futuro. Eu estava numa live essa semana, promovida pelo MPP, pelo Movimento Pro Pernambuco, e um comentário lá que foi feito por uma pessoa da dificuldade, às vezes, de você querer discutir planejamento de longo prazo, querer discutir futuro de cidade, mas a pessoa precisa de tapar um buraco na rua, ou repor uma lâmpada no poste, ou cuidar da segurança da vizinhança, enfim. Mas ao dar às crianças, né? E aí a gente também entra assim, no tema de primeira infância, né? Ao dar às crianças a sensação de que eles são cidadãos, de que eles participam da cidade, né? Fora da porta da porta da casa para fora, isso vai criando um cidadão, né? E isso vai mudando a mentalidade. E aí eu queria que você comentasse essas questões aí para a gente começar. Ô Marcos, antes de falar propriamente da mobilidade, tem um equívoco que você falou aí, en passant, mas que é muito importante. Tem um equívoco que é comumente cometido. Ora, nós temos muito problema no presente. Como é que a gente vai perder tempo pensando no longo prazo? Mas é justamente porque lá atrás não pensamos no longo prazo que temos os problemas no presente. Então, nós não pensando hoje no futuro, nós estamos delegando de forma irresponsável à próxima geração a solução dos problemas que a gente devia ter começado hoje. Então, esse pensamento, ele é muito comum. Temos vários problemas, vamos resolver os problemas, essa coisa de imediatismo. O imediatismo, claro que o problema tem que ser resolvido. Você, quando está tratando de um problema de saúde, se você, vamos dizer assim, você tem uma hepatite e você quebra a perna, é claro que você tem que consertar a perna, porque senão você vai morrer de gangrena antes da hepatite. Agora, se você não planejar no longo prazo, do ponto de vista da saúde individual, ou seja, você não cuidar de como é que você vai resolver sua hepatite, você conserta sua perna e morre da hepatite. Então a questão é que são duas coisas que precisam ser tratadas simultaneamente, a gente precisa entender isso. Nós temos a praga do imediatismo no Brasil e por isso ficamos sempre no imediatismo, por isso nunca saímos do problema. Na verdade, essa foi a constatação que a gente fez depois de discutir muito a questão do longo prazo. É como o farol alto e o farol baixo usado pelo carro. Se você não tiver o farol baixo, você vai cair no buraco, vai estourar o pneu, vai transformar a sua viagem numa tragédia. Mas se você não tiver o farol alto e estiver usando simultaneamente os dois, não for um bom motorista para usar os dois, o que é que vai acontecer? Você não cai no buraco, mas você bate na vaca que você não viu na curva. Então vai ser tragédia do mesmo jeito. A questão é, o segredo está, a competência está em usar o planejamento de longo prazo e de curto prazo de forma simultânea. O longo prazo orientando o curto prazo. Só queria fazer esse parênteses porque é muito importante isso. E nós, né, como oriundos da Faculdade de Arquitetura, nos acostumamos a fazer planejamento de curto e de médio e de longo prazo. Agora, despreza-se muito de longo prazo. Fechado parênteses, então, a questão da mobilidade, um projeto Recife que precisamos, já propunha a observação e a utilização e a preocupação com a mobilidade sustentável. O que é que a gente chama de mobilidade sustentável?
a gente entende hoje assim, que as cidades, para serem sustentáveis, toda cidade que quer ser sustentável, ela precisa de uma mobilidade sustentável. Se ela não tiver uma mobilidade sustentável, ela não será sustentável. Mobilidade sustentável é aquela que se ancora num tripé. O tripé da caminhabilidade, um pilar da caminhabilidade, o pilar da ciclomobilidade e o pilar do transporte público de qualidade. Esses 3 pilares é que fazem uma mobilidade sustentável numa cidade e, por conseguinte, contribui para que a cidade seja sustentável, no curto e no longo prazo. Então, a nossa proposição consistiu em melhoria de calçada, e melhoria de calçada não é só tapar buraco. Sim, o buraco é um problema da calçada, mas não é o único. Talvez não seja nem o principal. O problema da calçada é, por exemplo, o seu uso. É o estacionamento de carro impune em cima da calçada, que graçava no Recife, hoje menos. Houve uma ação dessa administração no sentido de coibir isso, mas ainda tem muito. Eu me transformei no inimigo desse tipo de ocupação, porque me revolta profundamente. O carro já utiliza 80% do espaço público disponível para a mobilidade numa cidade no Brasil, nas cidades, na média nas cidades. E ainda vai para cima da calçada, que é aquela parte restrita, que é o único lugar onde o pedestre pode andar com segurança. Vai para cima da ciclofaixa também. Sim, e para cima da ciclofaixa, quer dizer, que foi conquistada a duras penas. Então, né, a partir desse tripé, eu me considero hoje militante da mobilidade a pé. Eu sou mais do que um caminhante, eu me considero um militante, porque eu comecei a ver e foi a caminhabilidade, foi o caminhar que mudou minha concepção de cidade. Apesar de eu ter estudado na universidade, mas quando eu comecei a andar foi que eu percebi, 25 anos depois, de que se tratava aquilo lá, já que eu fui ser consultor, eu nunca exerci a profissão de arquiteto. Mas, ou seja, eu me graduei em arquitetura e urbanismo, mas eu considero que me pós-graduei pelos pés. Porque é 15 anos que eu estou nessa história e mudou minha concepção de cidade, mudou minha concepção de vida. Por isso que eu digo que caminhar é um ato revolucionário. E você falou de um projeto belíssimo, que chama-se Carona a Pé, que é um projeto desenvolvido em São Paulo. É lindo o projeto. É levar as crianças a pé, porque geralmente as crianças estudam próximas à sua casa, não é tão distante. A maioria das pessoas, dos pais, matriculam seus filhos em escolas próximas. Então, por que não ir a pé? Cada criança que vai a pé para a escola é um carro a menos na cidade. Ou seja, é um passo também no sentido da mobilidade sustentável e da cidade sustentável. Então, esse projeto de levar as crianças para a escola é um projeto belíssimo, a pé, e vai passando, faz roteiro, vai agregando. Daqui a pouco está aquela multidão, eu tive a oportunidade de ver, é lindo. A multidão das crianças é guiado pelos pais, os pais têm pais que acompanham, mas guiado pelos professores, todo de colete, chegando na escola, aprendendo o que é a cidade. Ninguém sabe o que é a cidade, Marcos, se não andar por ela. Em nenhum lugar do mundo. Todos nós, quando viajamos, chegamos em qualquer cidade considerada civilizada, ou que a gente considera civilizada, a primeira coisa que a gente vai fazer é andar de transporte público. Aqui não. Aqui tem um monte de desculpa para dizer que não pode andar, para dizer que tem buraco, para dizer que tem sol. Tudo isso é verdade, que é inseguro, tudo isso é verdade. Agora, quando eu comecei a andar, 15 anos atrás, eu andava só no domingo, e eu andava sozinho, não tinha ninguém na rua. 8 horas da manhã, rua deserta, eu ficava até com medo, porque não tinha ninguém. Hoje 15 anos depois, vai andar por um lugar onde eu andava, e a cidade está cheia. Está cheia de gente de bicicleta, tem ciclofaixa, tem gente andando, tem carro também. Carro engarrafado, geralmente reclamando que não devia ter aquela ciclofaixa ali, as pessoas reclamando, devia ser também a velocidade. Ou seja, o carro colonizou, isso é um dos problemas graves, não é só do Recife, é das cidades brasileiras, em especial as brasileiras, mas da cidade do mundo todo. O carro virou o principal planejador urbano da segunda metade do século XX para cá. Toda a cidade passou a ser conformada para caber o carro, porque o carro é um grande consumidor de espaço urbano. Em média, no Brasil, é 1,2, 1,3 pessoas por automóvel, por carro ocupante. Ou seja, e um carro ocupa, sei lá, 30 metros quadrados. Alguma coisa assim, porque você tem que considerar a velocidade de deslocamento também. A velocidade aumenta o espaço, né? Então, vamos dizer que seja 30 metros quadrados. Para 1,2 pessoas. Então, 28, 25 metros quadrados por pessoa. Antes da pandemia, a gente está noutra realidade, mas antes da pandemia, nesse espaço,
nesse espaço, caberiam no transporte público pelo menos 10 pessoas, ocupando esse mesmo espaço. Então, pela lógica elementar, que o povo chama de conta de padaria, você podia dizer o transporte público devia ter 10 vezes mais espaço do que o transporte individual motorizado. E foi nesse sentido que nós propusemos já lá caminhos exclusivos para o transporte. Porque qual é a medida, a solução para o problema da mobilidade travada? Primeiro, melhores e mais amplas calçadas. Segundo, mais ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, ou seja, rotas cicláveis. E não é só para bicicleta, não. Cadeira de roda, patim, skate, é ciclomobilidade. Não deixa de ser ciclomobilidade. E depois isso terminou se agregando. E espaço aberto e exclusivo com prioridade para o transporte público, para que ele tenha mais velocidade. Se você for perguntar, Marco, e existe... Aí, bom, eu também, sem querer, me transformei numa espécie de militante eu não digo especialista porque não sou, mas militante da mobilidade, sim. Passei a tratar do tema, estudar o tema, me aprofundar no tema, me articular com as pessoas que já fazem isso, como você diz. Existe hoje uma rede nacional de entidades que incentivam a caminhada. Eu me vinculei a ela, quer dizer, criamos as caminhadas domingueiras, as caminhadas Olhe pelo Recife, ou seja, entramos com os dois pés, literalmente, na questão da mobilidade a pé. E passei a ser um defensor disso. E entendo que se uma cidade, como você disse, se uma cidade não tem calçadas adequadas, não se pode esperar mais nada dela, porque a calçada é o primeiro degrau da cidadania. Eu tive a sorte de, depois de entregar como relator o projeto na mão do prefeito, o projeto Recife que precisamos, com toda uma ausculta da sociedade, eu tive a oportunidade, aí de novo foi o acaso que bateu a porta, de um belo dia eu recebo um telefonema de Luiz Elvésio. Luiz Elvésio foi o relator, na época não era mais, porque ele não era mais vereador, mas quando vereador ele foi o relator do projeto da Lei das Calçadas. E ele dizendo, olha, nós temos um médico em comum, que é Oscar Coutinho Neto, é meu médico e seu médico. E ele me disse, você precisa falar com o Chico sobre essa história de calçada, vocês precisam fazer alguma coisa juntos. Aí eu estou aqui. Eu disse, então, muito prazer, o que é que a gente pode fazer? Vamos escrever um livro. Aí escrevemos um livro, ele como relator, eu como caminhante, chamado Calçada, o primeiro degrau da cidadania ao qual você se referiu. Ou seja, nós entendemos que se a calçada não é de boa qualidade, esqueça qualquer outra possibilidade de elevação, vamos dizer assim, da cidadania, porque o primeiro degrau não existe. É essa abordagem que eu entendo e que entendemos em relação ao projeto Recife que precisamos. Correto, Chico. A gente falou aí da caminhabilidade, né? E vamos falar um pouquinho da ciclomobilidade. Teve um comentário aí lá no Instagram, antes da gente começar a nossa conversa, de Alain Molina, né? Ele falou aqui, temos uma avenida Caxangá com mais de 6 km de extensão e um canteiro central praticamente inutilizável, que poderia se transformar em ciclofaixa e fazer com que as pessoas deixem seus carros em casa e pedalem até o centro por meio dessa via. Além de desafogar o trânsito, daria uma outra cara a essa avenida, de fato, né? Além de beneficiar os ciclistas. Quer dizer, hoje a gente tem no Recife 170 quilômetros de ciclovia. É um volume bastante interessante. Ciclovia, ciclofaixa e ciclorota, né? Sendo 140 quilômetros permanentes e 30 quilômetros de rotas operacionais, que são aquelas ciclofaixas que funcionam só nos domingos e feriados, né? E os veículos automotores, evidentemente, não podem caminhar pelas ciclofaixas. Então, eu acho que essa questão da ocupação do canteiro central é uma boa alternativa. São Paulo fez isso lá na Faria Lima, quem conhece. Aqui em Recife, a gente tem um exemplo mais recente aqui na Mário Melo. Né? A gente tem a Caxangá, a gente tem a Domingos Ferreira, a gente tem uma série de avenidas que a gente poderia ampliar e muito essa rede, essa malha de ciclovia na cidade. Mas eu vou além, né? Além dessa sugestão de Alain, que falta a gente conectar, né? A gente de fato avançou muito, né? Mas bastante mesmo nessa questão da malha, mas acho que o próximo prefeito tem o desafio de conectar essas ciclofaixas para de fato fazer dela uma rede de alcance que alcance a cidade toda e às vezes até se conecte com a metrópole, né? Com a região metropolitana, que também seria interessante. Eu acho, Marco, que o problema não é propriamente físico, não é propriamente de engenharia nem de projeto.
nem de oportunidade. O problema é de mentalidade. Mentalidade. É problema cultural. Então, nós passamos um século, meio século, né? Já vamos com 70 anos, 70, 80 anos, sob o domínio absoluto, imperialista e intenso do automóvel. É o que eu chamo do período carrocêntrico. Nós temos vários exemplos. Eu, quando faço as caminhadas, são caminhadas temáticas, eu passo pelos lugares, porque isso só veio para mim depois que eu andei muito. Eu já andei, nos últimos 15 anos, alguma coisa próximo de 17, 18 mil quilômetros dentro da cidade do Recife. Essa ideia foi baixando aos poucos. Ou seja, a caminhada facilita, você vai raciocinando, o que é isso aqui, por que isso aqui, aí estuda, contacta com outro, articula, vê outra coisa. Essa realidade só se apresentou. Eu era tão carrocêntrico como qualquer outra pessoa que acha isso um absurdo. Eu gostava de andar, mas sabe o que eu fazia? No fim de semana eu pegava o carro, ia para a praia, andava na praia, entrava no carro e voltava para casa. Quer dizer, uma coisa completamente maluca. Né? Você depois que fica raciocinando, isso é maluco. E ser pedestre é uma condição. Para ser humano e ser urbano, a gente precisa caminhar. Todos na cidade somos pedestres. Todos somos pedestres. E as pessoas não compreendem isso. Talvez seja a condição mais difícil da pessoa se compreender como tal. Porque mesmo quem dirige, quem gostaria de sair da sua cama, entrar no carro, chegar no lugar de trabalho e saltar do carro para a sua cadeira, essa pessoa, como não consegue isso, ela tem que sair da sua casa, ir até onde o carro está, e nessa condição ela é pedestre. Ela entra no carro, vai até o lugar final, estaciona o carro, e do estacionamento para o seu posto de trabalho, ela é também pedestre. Então, todos nós somos pedestres, seja qual tipo ou qual modo de deslocamento a gente utilize, ou de veículo a gente utilize. Mas as pessoas não se compreendem assim. Elas não entendem isso. E não entendem a realidade do pedestre, também não entendem a realidade do ciclista, como você falou. O ciclista, pedestres e ciclistas são brothers. São brothers da mobilidade ativa, aquela que não usa motorização. Até usa. Jason, que eu vi aqui que está presente, Jason advoga, é um especialista no assunto da ciclomobilidade, ele advoga que o motor deva fazer parte da bicicleta para ser uma espécie de acréscimo ao exercício, para quem quiser, ao exercício de pedalar. Eu tenho algumas diferenças em relação a isso, mas eu entendo a abordagem. Mas, de qualquer forma, pedestres e ciclistas são irmãos, são brothers da mobilidade ativa. E um complementa o outro. A questão está na mentalidade, está na capacidade de integração, como você diz. Porque vá para a cidade, Amsterdã, Paris, Londres, as cidades que colocaram a ciclomobilidade como componente integrante da mobilidade. E lá estão integrados. Eu fiquei espantadíssimo em Amsterdã, num terminal de bicicletas, num terminal de metrô, acho que era de superfície, não me lembro, mas era um imenso terminal de transporte coletivo e tinha um estacionamento de bicicleta com uma multidão incalculável, uma quantidade incalculável de bicicleta. Eu fiquei pensando, como é que o cara acha a sua bicicleta aqui? Bom, mas isso é outra coisa. Mas é uma atitude de integração que ele tem dos modos de deslocamento. Então, é claro que o sujeito, todo mundo, às vezes o sujeito me pergunta, eu defendendo a questão da mobilidade a pé, o cara diz assim, você não usa carro não? Eu uso. E por que você fica defendendo a pé? Eu defendo a pé porque eu defendo a mobilidade a pé, porque a mobilidade a pé é mais saudável do ponto de vista físico, do ponto de vista mental. Você, quando anda, você pensa melhor, diminui a quantidade de besteira que você pensa. Eu digo que nenhum problema resiste a 10 km, resiste incólume, a 10 km em linha reta. Aí outro dia a pessoa diz, não, mas Recife não tem 10 km em linha reta. Sim, mas tem a Caxangá, que alguém citou aí, que é 7. Eu digo assim, se você tiver um problema grande, começa ali em João Alfredo e vai até a Ponta da Caxangá, que eu duvido que você chegue na Ponta da Caxangá com um problema do mesmo tamanho. Ele pode até não ter desaparecido. A solução pode até não ter aparecido, mas ele não chega do mesmo tamanho. Então, em relação à ciclomobilidade, eu acho que avançamos muito, mas ainda temos muito o que avançar. O plano diretor cicloviário, que foi feito já, ele existe, ele prevê alguma coisa em torno de 400 quilômetros. Você disse que a gente tem 170 com 20 de acréscimo porque é móvel. 30 de acréscimo. Pois é, o plano diretor cicloviário prevê
cerca de 400 quilômetros, é o que São Paulo tem, é o que Rio tem, é o que Fortaleza diz que tem, Nova York, Paris, Paris eu acho que é mais. Mas menos de 400 quilômetros numa cidade grande é pouco. Tem que ser de 400 quilômetros para lá. E integrado, como você diz, articulado, transformado em rede de fato. Não só articulado, não, os trechos articulados, como articulado com os outros modos de deslocamento. Mas eu sou crítico, mas eu também admito a importância dos avanços. Nós fizemos avanços importantes nesse período, desde que começamos nessa discussão mais geral, e avançamos bastante, tanto em termos de caminhabilidade, precisa avançar muito, quanto em termos de ciclomobilidade, e também em termos de espaço para a circulação do transporte coletivo, que são as faixas azuis. O que a gente precisa, com certeza, é mais ampliação e maior articulação entre essas iniciativas. Eu acho que essa questão que a gente avançou de fato, e isso se reflete evidentemente nesse movimento da caminhabilidade, de você usar mais a bicicleta como modal, mas de fato isso vem de um movimento que é de uns anos para cá, não é coisa muito antiga, é coisa, sei lá, de 4 ou 5 anos para cá, da sociedade de fato querer se tornar protagonista do seu destino. Quer dizer, há pouco tempo atrás, o trecho, eu já falei isso algumas vezes aqui, o trecho entre a Ponte da Capunga e a Torre ia ser uma avenida de carro com 3 ou 4 faixas. A mobilização da sociedade fez com que aquilo ali se transformasse numa via local com muito mais parque, enfim, área de lazer, e aquilo ali será uma via local. Quer dizer, a gente vai sentindo que essa mobilização, que está refletindo em diversos movimentos aí, quer você concorde com eles ou não, mas são movimentos que têm esse papel, direitos urbanos, Ocupa Estelita, o Observatório do Recife, evidentemente, enfim, tem uma série de movimentos, Capitalismo Consciente, que é um grupo que eu conheci outro dia também, que tem uma outra visão do capitalismo. Então, assim, são grupos que estão se formando, a sociedade se formando, o Grupo Atitude, para influenciar nas políticas públicas, né? E isso é muito importante. Então, esse movimento de valorização do caminhar e da bicicleta em detrimento do carro, não é que o carro seja considerado um inimigo, pode até, em alguns casos ele mas não é isso. Na verdade, a gente tratar a prioridade que são as pessoas e os modais ativos, né? E só complementando um pouquinho, Chico, antes de passar a palavra para você, já está partindo aí para o nosso final, essa coisa da caminhabilidade, a gente fala da calçada, mas assim, a gente se transportando para um outro ambiente, que não é um ambiente que eu vivo, a gente vive no plano, né? Mas uma enorme parcela da sociedade vive em morro. Quer dizer, a própria caminhabilidade nos morros, escadaria, corrimão, uma série de tinta, né? Você citou lá o Mais Vida nos Morros, o próprio tratamento urbanístico, as melhorias que se fazem para a segurança de quem sobe uma escadaria, né? Que é uma coisa, né? É um exercício diário, também é importante, né? Não é só a calçada também, mas é a caminhabilidade, inclusive em áreas que não são as áreas que a gente circula no nosso dia a dia. Mas, Chico, vamos finalizar, eu queria que você desse aí uma palavrinha final, a gente, né, tinha muita coisa para falar, a gente terminou falando um pouco também de transporte coletivo, mas eu queria que você fechasse aí a tua participação para a gente concluir nossa live. Eu acho que tem 3 aspectos, mas além dos que a gente falou, que é importante prestar atenção. Nós vamos ter a oportunidade de discutir isso também com os candidatos esse ano, estamos trabalhando em diversas frentes para que a gente exponha para eles essas ideias, como de certa maneira começamos a fazer em 2012, completamos continuamos em 2016 e agora em 2020 vamos fazer de novo, apesar da limitação da pandemia, mas tem 3 coisas que para mim são fundamentais nessa linha. Primeiro, que você falou também, passando, que é o projeto Parque Capibaribe. Também fez parte foi assumido pela gestão como um projeto importante, tanto quanto o Recife 500 anos. É um projeto redentor. Chico, só interrompendo um pouquinho, num comentário aqui que subiu, tinha uma pessoa, nós já não vou lembrar quem foi que comentou, mas falando do Parque Capibaribe, como ele poderia influenciar na mobilidade ativa. Exatamente. Ele foi pensado desde o início como um veículo, uma via, as margens serem vias de mobilidade ativa, a pé e bicicleta.
para você, por exemplo, sair da Várzea, 15 quilômetros de um lado e 15 quilômetros do outro, chegar ao centro de bicicleta ou mesmo a pé, antes do sujeito que saía de carro de lá. Por quê? Porque não pegava o engarrafamento, vinha direto, etc, etc. Avançou, foi muito mais do que isso. Hoje é um projeto redentor, que é capaz, eu vou dizer aí, eu sei que você vai explorar esse tema, mas porque eu tomei conhecimento, eu mergulhei nesse assunto também, foi feito um convênio entre a prefeitura e a universidade, e foi desenvolvido o projeto Parque Capibaribe. Ele é um projeto redentor, que é capaz de, ainda é capaz, de nos 500 anos do Recife, ter transformado o Recife numa cidade-parque. E o que é cidade-parque? Que aí a gente entra naquilo que você falou sobre a tinta e sobre o projeto Mais Vida nos Morros. O projeto Mais Vida nos Morros, assim como os projetos de urbanismo tático, quem não conhece, eu recomendo que procure conhecer o Jardim do Baobá, que começou como um projeto de urbanismo tático. Ou seja, você faz uma primeira experimentação, você não faz a obra definitiva, você testa hipóteses, você faz com que as pessoas se envolvam, você cria mobilidade, cria adensamento para poder as pessoas faz pesquisa para as pessoas darem indicativo do que é fundamental. Então, o Parque Capibaribe, o projeto, o Jardim do Baobá, dentro do projeto Parque Capibaribe, assim como você citou o caso da Avenida Parque das Graças, Torre, entre a Ponte da Torre e a Ponte da Capunga, que ia ser, sim, não era só uma avenida para 4 faixas de carro, não, Marco. Era uma avenida dentro do rio. Era uma ponte dentro do rio no sentido transversal. No sentido longitudinal, aliás. Entre pontes. Era uma ponte entre pontes. Um absurdo sobre todos os aspectos imagináveis. Ou seja, mais uma imposição da ditadura carrocêntrica. Aquilo ali era um absurdo dos absurdos. E foi transformado por iniciativa da prefeitura, iniciativa do prefeito, num projeto de via parque. Uma coisa extraordinária. E esse projeto ele também se encaixa nessa linha de articulação na margem, para que as margens sejam parques, articulem os parques e sejam locais de caminhada ativa, caminhada de mobilidade ativa. E nos morros, porque as pessoas dizem, não, você fica falando isso aí para planície, mas tem um projeto também, Mais Vida nos Morros, que eu digo, você provavelmente vai conversar com o Túlio, deve conversar nessa relação de pessoas estão fazendo coisas importantes na cidade, mas toda vez que eu estou numa palestra que Túlio está, eu digo, olha, vou já ali, já está combinado com ele, vem aquele cara ali, está ele ali, aquele sujeito só usa tinta e conversa, e ainda mais que a tinta é doada. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É para chegar na frase que você disse, que eu digo e é verdade. Tinta salva vidas. Salva vidas no trânsito, veja o caso da Ilha do Leite, veja o caso de Afogados, veja o caso de Água Fria, veja o caso do Rosarinho, que tinta no chão, tinta pintado, já salvou vidas, e salva vidas não só no sentido restrito, de salvar e impedir que morra de um acidente, mas salva no sentido de resgate do espaço público para o cidadão. E o Mais Vida no Morro é isso. Quem não conhece, eu recomendo, veja, suba no morro, não tem problema, vá lá, vá como visitante. Eu já fiz uma caminhada pelo morro comecei pela Avenida Beberibe, subi o morro da Bela Vista com 120 pessoas, passei pelo Alto Santa Terezinha, desci na Avenida Norte, fui bater em Casa Forte, 12 quilômetros. E todo mundo ficou impressionado com o projeto, com os projetos, que foi mais de um, Mais Vida no Morro, que é basicamente tinta para resgate do espaço público. Então nós, pós-pandemia, nós vamos ter problema de recursos, claro, foi usado muitos recursos para salvar vidas contra o vírus, mas deixou essa lição. Reforçou essa lição. É possível, sim, substanciais por meio do urbanismo tático. Com a tinta, salvando as pessoas. Chico deu uma travada. Agora, mas você concluiu, Chico? Foi, mas concluiu? Concluí. Eu digo que tinta salva. Seja no trânsito, seja no asfalto, seja no morro, seja em qualquer lugar, desde que seja feito como instrumento de resgate do espaço público de qualidade. Tá certo. Chico, eu queria agradecer demais aí a tua participação, teu tempo. Privilégio nosso aí ser você conosco, conversando sobre esse tema, né? E também privilégio nosso tê-lo como nosso conselheiro na ARES, né? É uma honra. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente, né? Que
enfim, que participem do nosso Instagram. A gente faz postagens durante a semana, que, enfim, a gente está pronto para dialogar. Esse é um canal de participação mesmo. Quanto mais participativo for esse processo de planejamento permanente da cidade, a gente agradece. Então, agradecer a cada um de vocês aí que estão assistindo, agradecer a Chico e a todo mundo. Até a próxima. Até a Abraço. próxima, muito obrigado.